quarto ano, vocês estão bem? Espero que todos estejam muito bem, se cuidando. E aí, fizeram o texto de opinião? Defenderam a opinião de vocês com argumentos convincentes? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando, sobre a evolução da comunicação e o uso consciente da tecnologia. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais na história, criação e evolução dos meios de comunicação. Em geografia, vamos conhecer a influência de povos na comunicação. E em literatura e linguagem, a gente vai aprimorar nossas habilidades de leitura e de escrita. Temos muita coisa para hoje, hein? Para nós iniciarmos a nossa aula, a gente vai assistir um pequeno vídeo do canal de Criança para Criança, o episódio A Tribo Conectada. Vamos assistir? De criança para criança! Criando juntos. Episódio de hoje, A Tribo Conectada. Cauã e Yara são índios e moram numa tribo no coração da floresta amazônica. Eles são muito felizes, pois vivem em meio à natureza, muito livres e respirando ar puro. Certo dia, a professora da tribo pediu para que os meninos fizessem um trabalho em dupla, para que contassem algumas histórias de lá. Cauã e Yara escolheram falar sobre como os índios da época dos seus avós se comunicavam com outros índios. Como vamos fazer esse trabalho, Yara? Simples, Cauã. Vamos procurar na internet. Então a dupla começou a pesquisar no computador da tribo e nada encontrou. Foram páginas e páginas de pesquisa. E os meninos ficaram decepcionados. Como a história de todos os outros povos estava na internet e o deles não. Foi aí que surgiu uma grande ideia. Cauã, já que não encontramos, por que nós mesmos não construímos essa história e colocamos para todo o mundo ver? Excelente ideia, Yara. Vamos pedir emprestado a câmera da escola e começar as entrevistas com os mais antigos da tribo. Os meninos entrevistaram seus avós, o pajé e até o curandeiro da tribo. A avó de Yara explicou que antigamente usavam apitos, copiando o som dos pássaros, para enviar mensagens. O pajé falou também que ele e os seus colegas usavam tambores para se comunicar ou avisar algo. Quantas histórias! A dupla ficou feliz pelo trabalho e apresentou para a professora, que deu nota 10. E não acabou por aí. De tão importante que foi o trabalho, Cauã e Yara postaram os vídeos produzidos, pois todos deveriam ter acesso à história da tribo e de seus membros. Os vídeos foram um sucesso. E pessoas de todo o mundo deram os parabéns para os pequenos pesquisadores. Vocês viram, pessoal, que mesmo com as dificuldades, a Yara e o Cauã, eles não desistiram. Eles foram atrás, fizeram entrevistas maravilhosas com o pessoal da tribo, Descobriram muitas informações. Olha só, eles descobriram que antes, os indígenas usavam apitos para se comunicar, E utilizavam também os tambores. Vocês sabiam que tem um lugar lá numa ilha da Espanha, nas Ilhas Canárias, um lugar que se chama La Gomera, que eles se comunicam por assobio? Isso é ensinado até na escola, olha que legal! Então, e sabe quem mais gosta do som do tambor? A Flor, a personagem desse livro aqui. A Flor, ela nasceu já com surdez, desde o nascimento. E ela percebia o mundo assim um pouco diferente. Vocês imaginam só como deve ser para as pessoas que têm alguma necessidade especial relacionada à visão, à audição ou relacionada à fala, comunicar-se, É difícil, não é fácil. É difícil, mas não é impossível, não é verdade? Com a ajuda do amigo dela, o Theo, ela fez umas descobertas maravilhosas. Ela percebeu que ela conseguia sentir o som. Ela sentiu o som do tambor.
Depois que ela sentiu o som do tambor, ela partiu para explorar o mundo. Ela percebia que quando ela fazia batidas da colher no copo ou várias outras, ela sentia o som. Sabia que ela sentia o som até das pessoas, ó, andando apressadinhas? Olha que legal! Vocês sabiam que dá até para aprender Libras, a língua brasileira de sinais, pela internet? Aqui na nossa aula nós temos, né, um intérprete sempre, ou uma intérprete que faz a tradução do que eu estou falando em Libras. Olha, tem também o alfabeto em Libras, olha que legal, utiliza o movimento das mãos. O alfabeto em Braille, que utiliza o tato, né? As pessoas que têm deficiência na visão, elas, pelo tato, elas vão sentindo, né, essas pequenas bolinhas e vão conseguindo ler. Tem uma máquina específica para elas escreverem, digitarem no Braille. Bem legal, não é verdade? Viram só, pessoal, quanta coisa legal a gente pode aprender, né? E você, com os seus estudos, você pode fazer a sua parte, você pode fazer a diferença. Vocês imaginam como seria a gente passar por esse período de pandemia, né? Sem os nossos meios de comunicação, sem a internet, que eu sei que vocês gostam tanto, sem a televisão? Seria muito mais complicado ficar em casa, não seria? Olha só esses meios de comunicação que a gente tem aqui, esses aparelhos para comunicação, que eles foram nos emprestados pela Patty Blessed, uma empresária aqui de Uberlândia. Lá no estabelecimento dela, ela expõe vários desses aparelhos que ela mesma restaura com todo carinho. Olha só esse rádio, gente, bem antigo. Sabia que antes a gente não tinha fácil as músicas disponíveis para a gente ouvir, não. Se você queria, né, ouvir uma música, ou você tinha que comprar a fita cassete, na época da fita, ou o disco, ou então você comprava uma fita virgem, que a gente chamava, né, uma fita sem conteúdo, deixava no gravador, ficava de olho na rádio. Quando o locutor falava que ia passar aquela música, a gente saía correndo, ia lá e apertava o botão do gravador para gravar a música, para a gente poder ouvir depois. Olha só que trabalheira, gente! Era muito complicado, hoje não, né? Hoje está tudo na ponta do dedo, rapidinho, fácil. Se você não tem acesso à internet, pede o coleguinha que ele baixa a música e você escuta quando você quiser. Olha esse telefone, que coisa mais linda, gente. Hoje em dia tem gente que ainda compra telefones assim, vintage, porque acha bonito para colocar em casa. Mas não é mais comum a gente ter aparelhos assim, ó, que a gente disca. Olha só. Vocês já viram aparelhos assim? Muito legal, não é? Agora me diz aí, pessoal, quem de vocês já assistiu aquele filme Os Croods? Naquele filme aparece uma arte antiga, olha só, as pinturas rupestres, né? O primeiro meio de comunicação registrado que se tem notícia. A pintura rupestre, que era feita na caverna, né? As pessoas registravam o local que elas viviam, o modo de vida. Dá uma olhada para mim nessa pintura. O que vocês acham que está registrado aí? Observa. Olha, tem um homem com a lança, alguns animais. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Ah, eles estavam caçando, né? Então, eles registraram a atividade de caça. Muito legal. E depois, muito tempo depois, a escrita surgiu. Olha só, a escrita só surgiu muito tempo depois. Olha só comigo, isso aqui é uma escrita cuneiforme da Suméria Antiga, ó, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Olha só, era feito em tábuas de argila, né? Muito tempo depois é que surgiu o papel e a escrita começou a ser feita em papiros. A escrita, a primeira que se tem registro na história, surgiu há 6.000 anos atrás na região da Mesopotâmia. Hoje, essa região seria aqui, ó, pegando os países do Irã, da Síria, do Iraque e do Kuwait. Seria mais ou menos, ó, na região do rio Tigre e do rio Eufrates. É bem distante de nós, não é verdade?
E de lá pra cá, né, gente, olha, muita coisa mudou, ó, da arte rupestre para o papiro, depois veio o correio, o telégrafo, o jornal impresso, a rádio, olha, um aparelho antigo parecido com esse, o telégrafo elétrico, o telefone, a televisão, até chegar na nossa amada internet, muita coisa mudou. Olha só. Observa comigo esse cartoon. Deixa só eu explicar uma coisa. O cartoon, ele é uma ilustração ou um desenho humorístico que tem o objetivo de fazer alguma crítica, né? De chamar a atenção do leitor para algum tema. O que vocês acham que esse cartoon está querendo nos chamar a atenção? Pensa aí. Então, pessoal, eu vou ler um livro para vocês agora, mas guarda na cabecinha aí o cartoon que vocês acabaram de observar, tá? Porque depois eu vou fazer algumas perguntas. O livro se chama É um Livro, de Lane Smith. Vamos lá? O que é isso? É um livro. Como se desce a página? Não desce, eu viro a página, é um livro. É tipo um blog? Não, é um livro. Cadê seu mouse? Dá para fazer personagens lutarem? Não. Livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Passa vídeos? Não. Ele faz isso? Uau! Não. É um livro. Olha só. Fez Long John Silver. Então estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Ha, 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 ha. Jim estava apavorado. Seu fim se aproximava, até que no horizonte um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Letras demais. Deixa que eu arrumo. Bom, e que mais faz esse livro? Precisa de senha? Não. Login? Não, é um livro. E o tempo vai passando. Agora você vai me devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, vou carregar a bateria antes de te devolver. Não precisa. É um livro, burro. Vocês gostaram da história? Eu acho esse livro encantador, gosto muito dele. Mas me diz uma coisa, o que é que vocês viram em comum, né, na história aqui do macaco com o rato e o burro, né? O que que a história deles tem a ver com o cartoon? O que que eles têm em comum no tema, no assunto deles?
Os dois estão falando sobre um certo estranhamento dos personagens em relação ao livro, né, a esse objeto. É fato que o livro ainda faz parte do nosso dia a dia, né? Ele está até aí se modernizando, como o senhor livro já nos falou, virando e-book, audiobook, não é verdade? Mas tem alguns equipamentos que ao longo da história foram sim caindo em desuso e caindo no esquecimento. Olha só, eu vou mostrar para vocês alguns aparelhos e eu quero ver se vocês sabem me dizer de quem eles são predecessores, né? Eles deram origem a quais equipamentos que vieram depois? Olha só. Gramofone, uma invenção do alemão Emil Berliner de 1888. Olha que engraçado, né? Esse equipamento que tem um cone na ponta. O que vocês acham que ele deu origem? O gramofone, ele é o tataravô do aparelho de som, né? Esse aqui foi criado em 1888. Agora, olha esse. Olha que diferente. O que vocês acham? Esse aqui, ele é o tataravô do aparelho de telefone. Primeiro registro de transmissão elétrica de voz feito por Graham Bell, aconteceu no dia 10 de março de 1876. E olha só esse aqui. O ENIAC, concebido e desenhado pelos engenheiros John Mauchly e John Presper Eckert, da Universidade da Pensilvânia, financiado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Olha esse trambolho todo, esse equipamento enorme. O que será que isso deu origem depois? Ao computador, né? O computador, ele foi criado, então, né? O seu primeiro computador da história foi criado durante um período muito complicado da nossa história, a Segunda Guerra Mundial. Lá naquela época, ele tinha a função de fazer cálculos complicados, né, para estimar a trajetória de projéteis para o laboratório de balística do exército, armamento, né? Apesar das condições de criação dele, né, na época, que foi uma época muito complicada para a história da humanidade, onde muitas pessoas morreram, depois ele trouxe muitas coisas positivas para a sociedade. Evolução nas áreas de comunicação, na automação das empresas, da indústria, as coisas foram evoluindo muito rapidamente. O telefone que eu mostrei para vocês, houve uma época, na época que eu era criança, telefone ainda não era muito acessível. Para se ter uma linha de telefone em casa, a pessoa fazia um pedido e demorava uns 2 anos para ela ter acesso à linha. Hoje não, hoje está bem mais rápido, né? A pessoa que quer uma linha de telefone, ela faz o pedido e naquela mesma semana, às vezes, já está instalado. É bem mais rápido, bem mais fácil e bem mais barato. Na época desse aqui, ó, desse aparelho, só gente muito rica tinha telefone em casa. E aqui, observem que não tem nem números para discar. Aqui, a pessoa pegava o fonezinho, colocava, falava aqui, ó, nesse bocal, a chamada ia para uma central, a pessoa dizia com quem ela queria conversar e a central direcionava a chamada. Era bem mais complicado. Hoje já está bem mais fácil. E a internet, ela também foi criada num contexto um pouco parecido com o computador. Olha só. Isso aqui é uma reportagem de Leonardo Werner Silva, publicada na Folha de São Paulo. A gente vai ler só alguns trechos da reportagem, tá? A internet foi criada em 1969 com o nome de ARPANET, nos Estados Unidos. Chamada de ARPANET, tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. Olha, contexto de guerra novamente.
A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre os militares e os cientistas persistiria mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar problemas. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tinham acesso à rede. Em 1987, pela primeira vez, foi liberado seu uso comercial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a exploração comercial foi liberada em 1995. Mas era difícil, a conexão era demorada, não era essa internet que a gente conhece hoje. Esse acesso que a gente tem hoje, mais ampliado para as pessoas, tem no máximo uns 10 anos para cá. Antes não tinha, era muito difícil, muito caro, né? Só gente com muita condição financeira conseguia ter isso em casa. Então, pessoal, vocês viram que a criação da internet também foi num contexto de guerra, como foi o do computador. Então, às vezes, as tecnologias, elas surgem em momentos difíceis na história, né? E depois elas acabam contribuindo para a evolução, para a transformação em coisas positivas. Mas assim, mesmo com toda essa evolução que eu mostrei para vocês, né, com toda a evolução desses equipamentos, com a evolução da comunicação, a internet, que está muito presente no nosso dia a dia, ainda não está disponível para todas as pessoas no nosso país. Dá uma olhada nessa pesquisa que o IBGE fez no 4º trimestre de 2018. Trimestre, vamos lembrar? Trimestre é um conjunto de 3 meses. Se é o 4º trimestre, então 4º trimestre são os 3 últimos meses do ano. Dezembro, novembro e outubro. Outubro, novembro e dezembro de 2018 que foi realizada a pesquisa. O Brasil na internet. Dados da edição 2018 da pesquisa de domicílios mostram um crescimento no acesso no país, do acesso no país. Então, lá, 70% dos brasileiros usaram a internet. Então, 30% das pessoas ainda não tinham o acesso, né? Ainda não conheciam, ainda não mexiam com a internet. E elas disseram os motivos. Vamos ver? Motivo para não usar a internet. A maioria alegou não saber usar ou não ter interesse. Então, 41,6% não sabe usar, então a maioria das pessoas não sabe usar. 34,6% não tinha interesse. 11,8% achava o serviço caro. 5,7% achava o aparelho de acesso caro. Qual aparelho de acesso, gente? Computador ou telefone, né? Telefone celular. 4,5% não havia internet disponível no local. Às vezes a pessoa morava em um determinado local da cidade que ainda não havia chegado o acesso. E 1,9% alegou outro motivo. Atualmente, as pessoas registram que o aparelho que elas mais usam para acessar a internet é o celular, é o smartphone. Vocês, crianças, parecem até que já nascem sabendo mexer, não é verdade? No celular, no computador, já dominam a tecnologia com muita facilidade. E vocês podem ajudar os pais ou os avós em casa que têm dificuldade. Vocês podem ensinar a mexer. Isso vai ajudar bastante para quem tem mais dificuldade. Mas, ó, eu vou contar com a sua ajuda para ensinar mais uma coisa. Ensina para eles que nem tudo que está na internet, assim como na vida, né? Nem tudo é verdade. Tem informação que é mentira, que circula na internet, que circula nos aplicativos de rede social. Então, a gente precisa ter atenção, precisa ler as informações com cuidado e filtrar aquilo que a gente recebe, não é verdade? Para a gente não esparramar por aí as famosas fake news. Temos que tomar cuidado, somos responsáveis pelas informações que a gente repassa, pelas mensagens que a gente envia. A gente tem que tomar cuidado. Bom,
A gente conversou bastante, né, sobre o uso dos meios de comunicação, sobre a evolução dessa comunicação ao longo da história. Agora, eu vou convidar você para a gente poder brincar um pouco. Eu vou brincar desafiando a mente de vocês com algumas adivinhas. Eu vou falar e vocês vão ter que adivinhar que meio de comunicação eu estou me referindo. Olha só. O que é o que é? Na mão de todo mundo estou aqui e acolá. Tiro foto, mostro vídeo, eu sou o celular. Muito bem. Temos tempo para mais uma. Vamos lá? Dizem que sou velho, mas sou bom e especial. A notícia bem escrita está em mim, eu sou o jornal. Isso aí, muito bem, gente. Então, pessoal, como vocês puderam ver nessas duas aulas que a gente falou sobre a comunicação, ela é muito importante para nós, não é verdade? E a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai se comunicar com as pessoas. A gente precisa, na nossa comunicação, passar a nossa intenção, para a gente não passar a mensagem errada, não é verdade? Seja a gente escrevendo, né, pelos aplicativos, que hoje a gente tem uma vastidão de aplicativos nas redes sociais, seja pessoalmente. E outra coisa, quero chamar a atenção, hein? Comunicação escrita na rede social também precisa de sinal de pontuação, de atenção às vírgulas, de atenção aos acentos, porque senão você pode escrever uma coisa e a pessoa entender outra. Às vezes a pessoa pode até se ofender com alguma mensagem que você colocar, aquela não era a intenção, mas você passou a mensagem errada porque não prestou atenção na escrita. Não é porque estamos nos comunicando em rede social que a gente vai esquecer as regrinhas da língua portuguesa. Elas são necessárias para a gente passar a nossa mensagem adequadamente, né? O sentimento que a gente quer passar também. Então, temos que tomar cuidado, prestar atenção a todos os mínimos detalhes na nossa comunicação. E vamos buscar uma comunicação gentil, uma comunicação carinhosa, né? Uma comunicação que abrace o coração da outra pessoa que a gente quer estar junto, que a gente quer se comunicar. Mesmo que seja por rede social, mesmo que seja à distância nesse momento, não é verdade? Eu fiquei muito feliz com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Façam as atividades. Quero mandar um beijo aí para os profissionais da educação também, que assim como eu, estão se reinventando, né? Para poder atender vocês com o maior carinho, com o maior zelo do mundo, né? Não é fácil. Para mim não é fácil fazer essas atividades longe de vocês, não é verdade? A interação faz muita falta. Para eles também, estarem em casa é um trabalho totalmente diferente. Então, eu deixo aqui meu abraço, façam as atividades para aprofundar os estudos, tudo bem? E semana que vem a gente tem mais conhecimento para poder explorar, combinados? Eu vou ficando por aqui. Tchau!